Vamos então para as conclusões sucintas de 1,5 para cada um dos nossos convidados arrematarem a respeito do plano da dona Dilma de logística e infraestrutura para o Brasil desemperrar. Suas conclusões, professora Gláucia. Olha, eu quero crer que a recuperação do Estado nos últimos tempos, não apenas do Caixa, mas do planejamento, dos órgãos de governo, as ideias, os desenhos, tudo isso vai favorecer bastante a execução desse plano. O desenho da Valé eu acho bastante interessante, o papel do Estado, então, de planejar, organizar e pagar. Estão errados os ouvintes aí que ficam mandando mensagens, não, é doação, não é doação, é empréstimo, esse empréstimo pode ser cobrado, as empresas têm que se organizar para fazer isso. A questão é a seguinte, poderia ser melhor se nós tivéssemos mais empresas concorrendo a isso. Em vez de você ter 2, 3, 4 grandes empreiteiras, os recursos ficar ali concentrados, o brasileiro podia se organizar mais. Para isso temos que ter mais crédito, mais educação, Se cada cidade tivesse aí a sua empresa, se organizasse para isso ia ser muito interessante. Isso ia ser mais competição, ia ser mais divisão dos ganhos do próprio desenvolvimento. A única coisa que me preocupa é o plano de logística para escoar o quê? Me preocupa muito se a gente for escoar só matéria-prima, só petróleo, só coisas que não vão agregar ainda mais valor e dar mais emprego e fazer o nosso crescimento mais dinâmico, menos dependente de fora. É um outro debate. Economista Paulo de Tarso Pinheiro Machado. Bem, Lazier, a modelagem que está proposta também é uma outra questão que acabamos não comentando aqui, mas que de certa forma é preocupante, Por quê? Porque a taxa interna de retorno desses projetos das rodovias, já que a Glaucia está falando da questão empresarial, ela está limitada a 6%. Isso significa dizer o seguinte, uma tarifa baixa, não haverá cobrança nos entornos urbanos, metropolitanos, do pedágio. E aí é o seguinte, é uma regra muito, muito simples, Tarifa baixa, taxa interna de retorno limitada, em que pese o recurso tenha uma vantagem competitiva para ser tomado, as empresas concessionárias só poderão cobrar pedágio a partir do momento que tiverem 10% das obras concluídas. Então este é um elemento da modelagem que é preocupante. Por quê? Porque nós sabemos que no Brasil existe um elemento chamado custo custo do dinheiro, e isso pode ser um elemento bastante complicador nessa modelagem, nessa equação. O que significa dizer o seguinte, quando você tem esse tipo de equação, talvez fique complicada a qualidade dos investimentos nas rodovias. De qualquer sorte, nós torcemos para que isso dê certo, que o Brasil possa organizar-se melhor burocraticamente e que a gente possa sair deste círculo que nós estamos a cada tempo piorando mais, que é um círculo de não conseguir uma condição de melhor competitividade e desenvolvimento no cenário global. Se possível, saindo de trem, De trem, não vai ser de fé, leva tempo. Deputado Nelsinho Metalúrgico. Bem, Lazier, eu quero reafirmar aqui, eu penso que é um plano audacioso ao trazer para a iniciativa privada para agilizar a concretude dessas obras. Nós falamos aqui, de fato, o Estado é moroso na realização dos seus processos de obras, seu funcionamento interno. Entregar isso para a iniciativa privada, nesse momento, pode ser o elemento de agilidade e que, de fato, isso possa se concretizar nos prazos apresentados pelo governo. E vai ser um grande desafio para a iniciativa privada, e para as empresas nacionais, empresas brasileiras, que terão a oportunidade de auxiliar o Brasil a superar esses gargalos. Penso também, e aí eu vou deixar uma expectativa, Lazier, que esse plano de investimentos em logística possa também servir de referência para que no futuro tenhamos, quem sabe, esse novo aeroporto internacional aqui no nosso estado e que também possa servir de referência para o estado do Rio Grande do Sul para construir uma outra estrada que eu acho de fundamental importância para o desenvolvimento da nossa região, que é a RS 010, ligando Porto Alegre a Sapiranga. Ronald Krumenauer. Pois é, Lazier, eu acho que nós ainda estamos no Brasil reagindo. Nós ainda não estamos falando de um planejamento. E quando se fala em infraestrutura logística, nós temos que falar num planejamento de pelo menos 50 anos.
A gente está ainda respondendo, isso não é culpa de A ou de B, mas é culpa de todos, é da sociedade como um todo e dos diversos governos que passaram. Acho que esse continua ainda sendo uma reação, uma boa ação, espero que tudo dê certo e que o Brasil possa se desenvolver, mas ainda não é um planejamento de longo prazo. E nós aqui no Rio Grande do Sul, entre outras coisas, estão faltando lideranças, e é por isso que a gente está perdendo muito espaço. E não são só lideranças políticas. São lideranças de outras estirpes, de outros segmentos também, empresariais, de trabalhadores, de tudo, de pegar alguns pontos importantes para o estado do Rio Grande do Sul e essa ser a pauta de desenvolvimento. A nossa cultura Grenal ela é muito legal para algumas coisas, como nós estávamos falando agora no intervalo, entre ser gremista e colorado, mas o problema é que nós somos antigremistas ou anticolorados. Nós não torcemos pela vitória do nosso time e sim desejamos a derrota do outro. E isso acaba passando como uma visão de mundo do Rio Grande do Sul que não é boa para ninguém, é um jogo de perde-perde. A propósito, ficou satisfeito com a derrota do Inter para o Corinthians? Eu fiquei muito triste com a derrota do meu time ontem para a Portuguesa. Ontem 2-1, o Grêmio perdeu, hoje o Inter perdeu para o Corinthians 1-0. Então estamos tristes. Eu fiquei triste com a derrota do Grêmio e feliz com a vitória do Corinthians. Tu sabe que vai ser criticado lá fora, né? Pelos gremistas. Bem, obrigado aos senhores e a senhora, Nelsinho Metalúrgico, Gláucia Campreguer, Ronald Krumenauer, Paulo de Tarso, Pinheiro Machado, que nos propiciaram um debate em torno desse plano de logística e rodovias e ferrovias ontem lançado pela Presidente da República. Cabe dizer que amanhã o Conversas Cruzadas não vai ter o debate costumeiro aqui na bancada, porque amanhã é dia do debate eleitoral da série que a TV Com vem fazendo. E amanhã é dia da TV Com visitar o município de Erechim, e lá estará o colega Cláudio Brito mediando o debate entre os candidatos à Prefeitura de Erechim. Assim como na segunda-feira também não teremos o Conversas Cruzadas, porque estarei em Santa Maria mediando o debate entre os candidatos à Prefeitura de Santa Maria. Esse programa de agora será reprisado amanhã de manhã às 9 horas. Boa noite.